Você está onde, Carlos? Eu Qual? estou em Santa Catarina, aqui no Brasil, na cidade de Agrolândia. E aí a região de lavoura? Terrenos assim bastante irregulares, né? Mas tem muita lavoura. A própria cidade aqui leva o nome agrícola, né? Agrolândia. Então, assim, Sim. 35% da arrecadação municipal ainda é agrícola. Aí é mais o que? Arroz, soja? Aqui nós temos o cultivo muito forte na parte de fumo, arroz, a própria soja e milho. Uma região bem Talvez bacana. você pode me perguntar, as pessoas perguntar, mas nossa live hoje não é de loteamento, o que que a gente está querendo saber de soja? Mas é importante você sempre saber o perfil da cidade, porque o que a economia da cidade define muito o empreendimento. A cidade pode ter 10 mil habitantes, mas se a economia for forte, você é interessante investir na cidade. O preço do lote aí na cidade, qual que é um preço médio? Não precisa ser um lote bem localizado, mais no centro, não precisa, mas às vezes um lote aí mais afastado, perto da cidade, ou em volta, quanto mais ou menos? O lote popular na casa de 60 mil reais, até Qual o 70, tamanho? 360 metros. 360, 60, 70 mil. Nessa faixa, Sim. quando está assim em bairros. No centro é na casa de 100 mil, dependendo do Uhum. posicionamento mais, logicamente. E ainda temos, assim, em alguns pontos, terrenos na casa de 45, 50, mas esses são já bem deslocados da parte central, ali uns 6 ou 7 quilômetros, né? Entendi, entendi. Ah, a cidade tem muito empreendimento, muito loteamento, muitos lotes disponíveis ou não? Tem muito lote. A parte Tem. central da cidade, bem concentrada, é aquela típica cidade que tem uma avenida central apenas e tem mais duas avenidas laterais paralelas, assim, secundárias, né? Mas é principalmente uma avenida central. É, lotes disponíveis, eu acredito que se fosse chutar hoje, deve ter 1.000 lotes disponíveis prontos para comércio. Então, assim, uma disponibilidade bem razoável. Mas tem Você está comércio, falando, né? Tem perdão, você procura, está falando de 1.000 lotes disponíveis para vender na cidade? deve ter. Então, beleza, isso é um ponto importante. Ah, porque é tudo lei de oferta e demanda. Uhum. Você está olhando alguma área em volta? Você já sondou? Você já perguntou? Procurando parceria? Como é que está essa questão? Ou você está ainda só absorvendo conhecimento e ainda está tateando, ainda sentindo o negócio? Não, eu estou tateando, aprendendo bastante sobre o ramo, né? Eu não sou do ramo imobiliário. Hum? A minha formação foi em administração, Aham, contabilidade, patologia clínica, então, assim, ramos diversos, mas, assim, hoje eu sou comerciante na parte, sou vendedor na indústria, né? Uma aham, fábrica de máquinas. E aí você vê, assim, esse ramo de loteamentos foi muito interessante, despertou o interesse, mas eu estou ainda conhecendo, estou buscando saber como que funciona, como que a gente interage no meio, o tipo de pergunta, o tipo de assunto e economia que gira na cidade. Então, todas essas avaliações que você sugeriu de como você se colocar dentro desse cenário, né? Então, foi aham. bem interessante. Até numa das ocasiões, eu entrei em contato com você, você ainda me ligou num sábado e deu muitas dicas importantes. E de uma terra da família, hoje eu consegui fazer um loteamento ali de 30 lotes, né, 6 já comercializados. Então, assim, fica aqui o testemunho que é de grande valia esse teu trabalho. Eu aqui como um Você está amador na... escondendo o ouro, né? Deixou para falar aí no final, né? Não, Então, por isso então que você não a foi gente faz a isso é uma pegadinha, ó, terra não rural? perde a live. Oi? Isso é uma terra rural? Você fez umas chácaras? Como é que é? Deixa eu te explicar. A cidade, ela
estava bem concentrada até num terreno da família. Então, as casas vinham até num terreno onde no passado meu pai plantava arroz. E esse espaço é um tanto alto, plano, e a água, para chegar até naquele ponto de arroz irrigado, ele tinha que ser bombeado. E daí meu pai já com uma idade avançada, hoje 72 anos, então ele não estava mais aproveitando essa área, era tida como rural, mas no entanto a cidade já encostou nesse terreno. Então só precisou fazer um prolongamento de uma rua que vinha até no lote, na área maior, né? Então foi feito em 2013 a lei da rua, a mudança do traçado, para que fosse otimizada essa área, né? E ali começou, faz aterro, abre rua, bota tubulação e tal, mas assim, como a gente estava aqui no interior e não tinha nem fiscalização, nem plano diretor, porque precisa ter 20 mil habitantes para ser obrigatório o plano diretor, e aqui com 10 mil não precisava e tal, então foi feito meio assim, por conta, fomos puxando terra e fomos fazendo esse espaço plano e tal. E essa rua já estava trafegando veículos agora há alguns meses, né? Para ser preciso, 17 meses. Só que o que a gente fez? Como esse projeto de rua já era existente, né? Essa rua já existia desde 63, e foi eliminado o traçado da rua e feito em arrozeiras. Então, assim, a rua já existia, como não tinha morador no final dessa rua, então foi eliminada aquela extensão. Então ela foi reaberta. Então a lei já existia. Então, só um Então foi um parênteses. processo simples. Beleza, só um parênteses. Foi. A lei federal, logo no começo da lei 6.766, diz que se você criar uma rua ou fizer algum prolongamento, isso é caracterizado como loteamento e não desmembramento. E aí você ia entrar para uma legislação mais pesada, né? Mas como Isso, eles mantiveram a lei, então você teve o benefício daquilo ser rua, né? exatamente. Então foi só reaberto e daí a gente queria fazer o quê? Justamente uma das escrituras ali já estava de cada lado da rua, então já existia a lei e o traçado, então nas escrituras aparecia já o nome da rua. Só que a rua não estava fisicamente lá. Então a gente fez novamente esse loteamento, essa abertura de rua, e a dúvida era como fazer para desmembrar, para conseguir comercializar. Aí que você falou, vai estudar a lei 6.766, né, de parcelamento de solo. Então fui atrás, fui conhecer, fui estudar, aprender, né? E até algo que me chamou a atenção foi justamente um impulsionamento que você deu, disse, Carlos, tu não me oferece esse negócio porque eu tô dentro na hora, porque é um negócio bom, né, que você mesmo consegue resolver essa situação, um processo simples, prefeitura e cartório. Mas, cara, eu vou nessa onda e vou fazer esse negócio. Então, fomos na prefeitura, conversamos com o pessoal e descobrimos que nem... Deu uma travada aí, vou chamar de novo ele. Questão de internet. Pessoal, só fazer uma observação aqui para o caso dele. Como a lei diz o seguinte: qual a diferença básica de loteamento para desmembramento? Desmembramento, você não vai precisar criar rua e nem alongar uma rua já existente. Ou seja, você vai pegar uma área que já existe a rua e você vai fatiar ali na frente. Então isso é desmembramento, ok? E o que é o loteamento? Qual que é a caracterização do loteamento? Se você for ter que criar uma rua ou você vai ter que alongar uma avenida, uma rua, então você entra na lei de loteamento e a lei de loteamento tem uma série de documentação. Isso. Aqui a internet, acho que tem interferência do vento. Então, vamos lá. Você parou o seguinte: você foi na prefeitura, conversou com eles, e aí eles falaram que tudo ok, que aquela rua existia. Na verdade, eu estava 17 meses com o pedido de desmembramento protocolado na prefeitura.
E quando eu conversei com você, o processo já estava lá, e daí eu pensei, poxa, será que a gente fez algo errado, né? E você disse, não, o processo é simples, é só um desmembramento, por ser já uma rua pública e a própria escritura consta o nome de rua. Então, cara, na verdade foi só ir na prefeitura e mostrar que eu sabia dessa lei. Daí eles se sentiram, de certa forma, intimidados e foram adiante e resolveram. Mas, assim, estava engavetado, um processo administrativo simples, que teria 30 dias de prazo, que eu também não sabia que tinha que resolver, pelo menos o parecer, Carlos, né, e em 30 detalhe, dias. Estava 17 meses parado. a terra de vocês, ela é espetacular, porque ela passa ela, você loteou de um lado e do outro, né? A rua passa no meio da Exato. terra de vocês, né? E Correto. você loteou, você vendeu a quanto? Só para a gente ter aqui. Ó, o que que eu fiz? Para fazer o aterro, Ah, eu vendia 50 mil para um investidor, 4 lotes, tá? aham. Aí a gente fez a terraplanagem, a ideia foi entregar os lotes a 50 centímetros mais altos do que a rua, então os dois lados foram aterrados de uma forma bem generosa, Ficou bom, e então, né? ficou muito bom, ficou muito bom. Só uma observação, pessoal. Bom, Carlos, falar sobre isso. Você não precisa fazer terraplanagem nos lotes que você vai vender. Mas por que que ele fez? Porque ele queria impulsionar as vendas e não era uma terraplanagem brutal de um loteamento inteiro. Então, ele fez porque, como ele tem uma reserva de lotes ali de um lado do outro e queria impulsionar, então ele fez essa terraplanagem e certamente deve ter ficado muito bonito, né? Muito bom, né? É mais ou menos dentro dessa linha que nós pensamos. Aquilo que você comentou no início da live ali, a lei de oferta e da procura. Então a gente tem muita oferta aqui. Então, como deixar ele diferenciado, atraente, para que justifique o cliente vir comprar o meu lote e não comprar o do vizinho? Então, o que que nós fizemos? O lote padrão aqui é de 360 metros. Eu fiz lotes a partir de 450 metros até 660 metros quadrados. Então, eram lotes maiores, eram lotes aterrados, né, já mais alto do que a rua, e a área nobre da cidade, a área bem central. Então, esse foi um fator preponderante para impulsionar a venda. Então, o que que a gente fez? Esses lotes hoje estão avaliados na casa de 120 mil cada, tá? Porque ficou bem padrão, bem bonito. E nós vendemos a 50 mil lá no início, 2 anos atrás, para impulsionar o empreendimento. Então o investidor foi lá e comprou 4 lotes. Então nós tínhamos 200 mil para fazer a terraplanagem, meio fio, tubulação de esgoto, água. Então assim um padrão bem bacana que foi feito ali. E na sequência eu precisava desmembrar para vender. Aí tinha um detalhe, pela morosidade dos órgãos públicos, eu não conseguia vender para financiamentos, porque eu não tinha a escritura, não poderia vender para investidor, porque ele ia me dar o recurso e eu não ia ter a escritura para negociar. Então, nós fizemos um mapa e foi comercializado com um contrato. O que foi feito? Como se fosse assim, direto com a construtora. O cara deu um sinal na compra, paga uma quantia X mensais e nós administramos a parte a parte financeira, o juro, no caso. Então, nós fizemos essa correção monetária diretamente conosco aqui. Aham. Né? Então, foi esse negócio que nós fizemos. Então, mais 2 lotes foram vendidos assim e o empreendimento já está pago. Então, pago com quantos lotes? Com 6 lotes de 30. Então, ele se tornou bem barato.
Na ocasião, também procuramos um investidor que trabalha no ramo de loteamentos. Ele poderia ter feito tudo sem nós precisarmos nos envolver com nada. Ele entregaria as escrituras em nossas mãos. Qual que era a proposta? Meio a meio. Né? Então, quanto custaria esse empreendimento? Custariam 15 lotes. E assim eu consegui fazer com 6 lotes. Então, vale a pena conhecer, ir atrás e fazer essas jogadas que o mercado permite, né? Coisas que são idôneas, coisas que você pode negociar para trazer liquidez imediata, que foi o que a gente fez, né? Uma promoção para um investidor, comprou 4 lotes e isso proporcionou a arrancada do empreendimento. No momento que você tem máquinas no canteiro, já se torna atraente. Não é mais uma promessa de investimento, não é mais uma promessa de um loteamento que vai sair. Né? Então, você já vê máquinas no canteiro, não, de fato, vai sair alguma coisa. Então, já começa a especulação. E a partir daquele momento que botou máquina, já conseguimos vender por 70 mil os outros 2 lotes. Então, o negócio assim foi fantástico, foi extraordinário. Amém, amém. E aí, você vai continuar mexendo com loteamento? Vai procurar outras terras para parceria? O que que você... ou esse dinheiro já tem o endereço certo para você e não... Assim, não tem o endereço certo ainda. Hoje, o que que eu precisava fazer? É justamente deixar as terras fracionadas para um possível negócio. Então, fazer um pouco de liquidez, ter um recurso disponível para investimento. Também, uma ideia seria vender algum lote e do capital fazer casas, então vender também imóveis prontos, ou até mesmo, se não comercializar, aproveitar com aluguéis, né? E aqui é um lugar Isso muito deu uma mexida promissor. na sua vida, né, ô Carlos? Pode falar. Isso deu uma mexida na sua vida, né? Deu. Deu uma mexida e assim a gente já começa a olhar outras coisas. Onde eu moro aqui na cidade é pequeno, mas a minha casa é bem no centro, próximo a esse loteamento, só que um pouquinho mais central ainda, e é uma mini chácara. Eu tenho a minha casa aqui de fundos, eu tenho 2 hectares de terra, para você ter uma ideia. Aí tenho galinha, tem gado, tem porcos, para você ter uma ideia, assim, uma chácara no centro. Só que é uma área nobre, estou cercado de casas chiques. E assim, cara, uma chácara aqui nesse meio, assim, não tem preço. E a gente já pensa em pegar essa área futuramente e fazer também um loteamento, que é uma área, assim, que tem um certo grau de inclinação. Então, assim, conforme você vai construindo casas no morro, assim, te dá visão de toda a cidade na parte central. Então, Olha, essa área faz o nobre a gente seguinte. pensa em lotear. Sim, faz o Então, seguinte. Essa área nova vai ter que entrar dentro da lei. Então, um projeto de loteamento hoje no Brasil é em média de 1 ano a 2 anos para aprovar. Pode ser antes? é, Pode. Pode ser antes? Pode. Nós estamos falando de loteamento urbano. Essa área sua é urbana já, né? é urbana. É. Então, eu sugiro o seguinte: comece a mexer numa velocidade tranquila, para você não, também não descapitalizar, seu dinheiro não ir tudo lá. A aprovação não envolve muito dinheiro. A princípio, você vai gastar aí com um agrimensor, às vezes tem muito agrimensor bom. O pessoal gosta muito de arquiteto, de engenheiro civil, mas eu, particularmente, tenho ótimas experiências com engenheiro agrimensor. Para Certo. fazer o seu projeto, faz um projeto, tem uma visão de quantos vai ter lá. Uma área desse tamanho, assim, vou dar um chute da sua região, porque eu, é, eu tenho muitos números do Centro-Oeste. Aí vamos dizer que você gasta aí 5 a 8 mil reais com um anteprojeto. O cara ir lá, até 10 mil reais, fazer uma medição e fazer um anteprojeto. Você pega esse anteprojeto e visualiza. Nossa, aqui vai dar 70 chácaras, beleza, 70 lotes. Tá, ok. E aí você começa aos poucos mexendo.
vai na prefeitura, pede o do solo, a prefeitura liberou, até então você não vai ter gastado o quê? Fazer um ofício para a prefeitura e pedir o uso do solo. É, junto o anteprojeto, mais o seu ofício, mais a certidão da terra e vai lá. Eles vão falar, olha, aí pode ser feito um loteamento, beleza. E aí a gente vai andando em outros caminhos, né? Eu vou te orientando, porque uma coisa, eu já negociei com proprietários de fazenda, mas eu também já negociei com pessoas que tinham loteamento aprovado. Vamos dizer que na hora que você aprovar o loteamento, você não tenha capital para fazer a infra. Ah, até isso eu posso te mostrar um jeito sábio de fazer. Mas eu não vou te mostrar hoje, não. Hoje deixa para depois, senão você pega tudo. Tô brincando, vai lá. Depois eu te mostro. Mas a questão é o seguinte: você pode ter. Aí, Eduardo, aconteceu algumas coisas, não estou com assim, o dinheiro da infra. Mas se você procura um investidor ou um parceiro para fazer a infra, e seu loteamento já está aprovado, você tem mais poder de negociação. Você tem mais força para negociar quando seu loteamento está aprovado. Então, é Certo. interessante isso. Vou te dar a dica já, o que você pode fazer. Você pode lançar em algumas etapas, porque você não tem o dinheiro para fazer a infra toda, lance duas, três etapas. Mesmo que o loteamento é pequeno, vai lança uma etapa, capitaliza, vai para outra e vai movendo. Mais importante é você não parar, porque você tem um espaço, uma razoável aí, de 1 ano a 2 anos para aprovar essa outra terra. E olha, na hora que nasce o loteamento, você está vendo aí frutos, você tem terra para lançar, você tem lote para vender. Quando você tem produto para vender, é bom, porque só vende quem tem produto. Quem não tem só fica querendo, não acontece. Então, às vezes tem gente que fala assim, não, Eduardo, não vou mexer com loteamento agora porque está em pandemia, crise. Mas se você não mexer agora, significa que nos próximos 12 a 24 meses, você não vai ter nada para lançar. Eu te pergunto, daqui 1 ano a 2 anos, será que a gente vai estar do mesmo jeito financeiramente ou o Brasil não vai ter mudado? Então não dá para ficar parado. O que eu estou querendo dizer? Não para, mas também não descapitaliza, tá? Vai juntando seu capital, vai resolvendo suas coisas, uma coisa ou outra que você precisa aí, sua vida pessoal, mas também tira uma parte para semente, para ser semente. Sempre para colher tem que semear. E a semeadora de loteamento é papel, é documento. Né? Sem documento não sai. Você viu aí, você chegou com uma postura mais forte na prefeitura, eles falou, ó, aqui não dá, né? Às vezes, não estou sugerindo, mas às vezes as pessoas dificultam o processo para vender uma facilidade, né? Mas como você chegou lá já sabendo o negócio, ó, aqui não tem jeito de fazer nada, a não ser, né? Porque nesse processo de 14 meses parado, 12 meses, você podia falar, o que que eu preciso fazer? Os caras falaram, não, então né, vem cá que eu vou te ajudar. Mas como você já sabe, então eles não podiam travar nada, né? Meu irmão, você quer falar mais alguma coisa, dizer alguma coisa para nós? Você está devendo para nós alguns vídeos e mais fotos lá de sua terra. Eu não conheço como é que ficou, viu? Vou mostrar, vou Ah, mostrar. não, agora tá, Ah, só um detalhe, me perdoa, só um detalhe. Eu lembro de quando eu falei isso para você. Eu falei, Carlos, não conta isso para ninguém, nem para mim, porque eu quero fechar com você aí. Por quê? É o projeto mais redondinho que existe. A rua cruza a terra dele, passa no meio da terra dele. A rua já existe, inclusive na certidão da sua terra, falava que uma divisa era a rua municipal. correto. Os lotes estão prontos, né? Precisa o quê? Cartório, prefeitura, né? Mas pode falar. Não, sugestão sua com relação a essa área mais nobre central aqui. Loteamento ou condomínio? Não é uma região que possua ainda condomínio. De repente Eu seria acho que para 10, uma né? oportunidade de investir em algo diferente. Pode ser. Mas é o seguinte, para 10 mil habitantes, vamos lá, vamos dizer que você faça condomínio. Se você fizer condomínio, você vai ter que jogar.
no preço do lote o seu custo como condomínio. Você não vai poder absorver isso, você tem que jogar para o cliente. Aí a pergunta é, o pessoal compra isso? Entendeu? Você vai vender um lote lá a 120, 130 mil ou 150. A cidade tem poder para isso. E outra coisa, cidade interior de 10 mil habitantes, ah, geralmente são cidades tranquilas com relação à violência. Geralmente são. Às vezes você pode deixar aí uma janela aberta, às vezes, geralmente é tranquilo. O condomínio ele justifica basicamente quando há muita violência. Então, o cara, vamos dizer você. Você tá, de repente, você recebeu aí na sua empresa, vamos dizer que entrou na sua conta aí, sei lá, a 150 mil, só um exemplo. Aí você vai comprar um terreno. Aí você tem a opção de comprar 350 metros quadrados, ou 400, ou 500, sei lá, dentro do condomínio, ou você tem a opção de comprar fora 2 ou 3 terrenos com triplo do tamanho, 4 vezes maior que o tamanho do condomínio, e você ainda fazer dinheiro para poder construir mais coisa, ou você fazer uma área de sua casa grande, com área de lazer, do jeito que você quer. Então, assim, é tudo oferta e demanda. Se a cidade não existe uma urgência para violência, apelo à segurança, aí justifica você pensar em condomínio. Mas se não tem isso, eu prefiro que você não arrisca. Por quê? Porque condomínio é muito bom, mas, mas é muito bom também para afundar. Porque o custo do condomínio ele vai ser, seu dinheiro capital vai ser imobilizado dentro do imóvel. Se você não tiver uma resposta de venda muito absurda, você perde dinheiro, porque o dinheiro seu está lá. Como é que você vai fazer? Não tem como tirar de lá, não tem arrancar o asfalto, não tem jeito. Então, o feijão com arroz, eu conheço É melhor. muito empreendedor que faz o feijão com arroz com loteamento aberto, normalzinho, e tem carteira de bilhão, bilhão, bilhão. Mas de condomínio tem que ser assim. Eu confesso que eu sempre aparece para mim opção de condomínio. Eu estou fazendo um condomínio no Largo de Corumbá 3, perto de Brasília. Vão ser 210 lotes, 210 chácaras de 1.000 metros quadrados, de frente para o lago, a 1 hora e 20 de Brasília. Meu público é o pessoal da capital do Brasil. Mas por quê? Porque o pessoal de Brasília, eles têm muito dinheiro e eles têm a cultura de final de semana ir para esse lago, que é um lago que pode andar de lancha, jet ski, enfim. Só que ele não quer deixar a casa dele lá numa fazenda largada. Então tem que ser condomínio lá. Há necessidade. E é uma região que já tem 40 condomínios em volta. Então é uma região consolidada para esse produto. Mas fora esse É. condomínio, não tem mais. Por quê? Porque condomínio ah, é um pouco arriscado, ok? Uhum. Faz o feijão com arroz, ganha dinheiro e pula para outra coisa, entendeu? Uhum. Ok? Legal. Na nossa região aqui, o pessoal é muito poupador. Nós temos aqui algumas cooperativas de crédito que a gente tem um levantamento que o pessoal tem, assim, por exemplo, numa agência que eu fui verificar, uma agência bancária aqui, os sócios tinham 36 milhões de reais aplicado nesse banco, mas apenas 7 milhões o banco tinha de dinheiro emprestado a juro. Então, é um pessoal muito poupador, é um pessoal que está capitalizado e pega pouco dinheiro emprestado, né? Dentro desse cenário, a gente vê que daria para pegar muitos dessas pessoas que possuem esse capital e envolver em algum negócio para rentabilizar mais esses recursos. Então, eles estão deixando lá numa poupança ganhando 0, nada lá, ao invés de repente até construir uma casinha de aluguel
e ganhar 1% de retorno. Então, assim, o pessoal é um tanto acomodado pela falta do estímulo pelo empreendedorismo, né? Então, de repente, Sim. até é uma forma de se capitalizar montando alguma sociedade, uma parceria com alguns investidores. De repente, alguns aí na live também estejam num cenário assim, que não é só a economia, mas também entender como que o pessoal lida com o próprio recurso, né? Talvez você tenha um gerente de banco que pode te abrir um pouco esse contexto de como que é o cenário financeiro aí da região de cada um, né? Mas tá bom, Uhum. Carlão. Seguinte, nós vamos ficar aguardando aí você mandar mais coisas pra gente, tá? Eu mando, sim. Queremos saber, mandar foto, vídeo, nós queremos ver. Eu não vi nada ainda. Eu vi lá atrás, quando você compartilhou comigo, né? Você já Uhum. vendeu 100%, você já vendeu quantos por cento? De 30 lotes, 6 foram vendidos. 6 foi vendido. Você já anunciou para venda ou não? Não. Deve sair as escrituras, né? Agora saiu do processo de prefeitura, foi para o processo agora do cartório. Então lá eles me pediram até dia 29 agora para fazer os documentos. E a partir daí vamos lançar sim por algum corretor de imóveis, né? Para impulsionar as vendas, de repente, para Entendi. viabilizar outros investimentos, né? Legal, legal. Então, sem abrir para as vendas, você já vendeu. Nós estamos falando aí de 30, estamos falando de 20% você vendeu. É, Uhum. sem abrir para as vendas. Isso é bom. Sem abrir. Sem abrir para vendas. Então, agora, com as escrituras, eu acredito que vai andar muito melhor, mais fácil, né? O pessoal não fica apreensivo por ser algum contrato, existe sempre um risco, né? Então, cidade pequena, todo mundo se conhece, então eu achei que ia ser mais fácil ainda vender, por exemplo, num contrato, por existir essa afinidade com as famílias. No entanto, os compradores todos foram de fora da cidade. Não consegui comercializar nenhum dentro da cidade. Então, foram investidores de fora que Tem vieram para cá. rádio aí, rádio que às vezes pega em algumas cidades. Tem. Tem, né? Às vezes compensa no interior você fazer um anúncio no rádio quando você tiver a certidão, porque Sim. geralmente, se não me engano, você gasta até R$ 1.000 para fazer várias chamadas, que é um valor não irrisório para o volume do seu negócio, e Uhum. você consegue atingir não só a sua cidade, mas as cidades em volta. É interessante, tá? Às vezes você cria uma página no Facebook ou alguma página você cria só para esses lotes, com o seu telefone ou com uma forma da pessoa entrar em contato com você. E nesse anúncio você deixa o seu telefone, ou às vezes você compra um chip, alguma coisa só para comercializar isso, né? Para você Uhum. depois que você vender, você encerrar esse chip, né? Uhum. Você deixa também a sua página no Facebook para a pessoa, o Instagram, para mandar um direct, ou às vezes até o seu mesmo. Mas melhor não, melhor você ter um só para isso. Porque você Isso. estabelece alguns canais de comunicação com o cliente que ele tem a opção de chegar até você, né? E aí depois que você vendeu tudo, você encerra esse chip, pega um chip pré-pago e só para isso, específico para isso. Põe no celular e o WhatsApp só para isso. Você sabe que se chamar ali é o seu loteamento, para venda do seu loteamento. Põe, é bom também você colocar uma placa lá. Não precisa ser um outdoor. Outdoor a gente utiliza quando é um empreendimento bem maior, bem mais complexo. Mas para esse seu, que é jogo rápido aí, você põe umas placas lá de vendas, né? Quadra, o lote um, 2, 3, 4 é importante, plaquinha menor, você põe lá. Uhum. Ajuda. Isso a comunicação mais fácil ajuda a pessoa entender. E às vezes você põe também assim, ó, vai encerrar. São só 30 unidades. É, põe alguma coisa aqui, né? Mas isso é outra coisa, isso é a área de vendas. Carlão, obrigado. Obrigado. Foi bem você participar aqui.